Olá, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula de violoncelo. Hoje, uma aula muito especial, vamos falar sobre o arco. O arco é parte fundamental para todos aqueles que querem tocar o violoncelo e tocar, sobretudo, com um som bem bonito. De nada adiantaria um bom instrumento, bem construído, com cordas muito boas, se não desenvolvermos uma boa técnica a partir do arco. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar o arco em duas partes. Na primeira parte eu vou falar propriamente sobre o arco, as suas partes, as funções de cada uma dessas partes. E num segundo momento eu vou falar um pouquinho sobre como posicionar o arco, como segurar o arco, aquilo que nós chamamos de empunhadura do arco. Então vamos lá. O arco, ele recebe propriamente o nome de arco em função da maior parte dele, que é essa parte aqui de madeira, que é a parte que mais chama a nossa atenção. Essa parte de madeira nós chamamos ela de vareta, a vareta do arco. A vareta do arco ela é confeccionada a partir de uma madeira muito especial, que é o pau-brasil. Outras madeiras podem ser utilizadas, mas nenhuma madeira atingiu o resultado sonoro tão bom, tão especial quanto o pau-brasil. Portanto, um bom arco, necessariamente, ele é confeccionado, ele é fabricado com pau-brasil. Então temos aqui, como estou dizendo, uma vareta de pau-brasil. Bom, do outro lado, nós temos essa parte aqui, clara. É muito interessante porque quando eu toco para as crianças, eu sempre pergunto: o que vocês acham do que é feito essa parte branca aqui do arco? E alguns dizem: é uma tira de pano, é um elástico esticado, parece plástico. E é muito interessante porque eles não desconfiam que, na verdade, toda essa parte aqui, que propriamente toca nas cordas, nada mais é do que cabelo de cavalo, crina de cavalo. Mais especificamente, cabelo do rabo do cavalo. Essa crina, ela é colocada no arco e ela é presa aqui na ponta e nesta outra parte aqui que nós chamamos de talão. E através do parafuso, que é essa peça aqui na pontinha do arco, nós esticamos ou folgamos a crina. Tudo bem? Então, só recapitulando, já percebemos que o arco ele possui uma vareta de pau-brasil e também ele possui crina. A crina é a parte que toca efetivamente sobre as cordas. Porém, o arco também tem outras partes. Nós temos aqui a ponta do arco, que é a parte mais frágil. Quando nós esticamos a crina, esse processo de esticar a crina, ele coloca uma tensão muito grande sobre algumas partes do arco. E a parte que mais recebe esta tensão é exatamente aqui, a ponta do arco. Na outra extremidade, do outro lado da ponta, nós temos algumas coisas aqui muito interessantes. Como eu já disse, o parafuso, que tem como função esticar ou folgar a crina. Nós temos essa parte aqui bem escura, que nós chamamos de talão. E temos aqui uma outra parte que nós chamamos de guarnição. A guarnição nada mais é do que um pedacinho de borracha que é enrolado aqui, e aqui também uma espécie de fio que é enrolado e tem como função cobrir essa parte da vareta, onde exatamente nós colocamos alguns dedos.
né? Aqui, junto com o talão, nós temos o que nós chamamos de anel. É exatamente aqui no anel que a crina entra e fica presa. Portanto, basicamente são estas as partes do arco: vareta, a crina, a ponta, o talão, o parafuso, o anel, junto ao talão, e aqui nós temos a guarnição. Tudo bem? Agora sim, já que nós conhecemos o arco e sabemos mais ou menos como o arco funciona, o nosso segundo momento é exatamente começarmos a entender como funciona segurar o arco, e na próxima aula nós vamos ver como é que nós fazemos para, uma vez segurando o arco, começarmos efetivamente a tocar o violoncelo, a encostar o arco nas cordas, para ver como é que esse som começa a acontecer. Muito importante, antes mesmo de levarmos o arco até o instrumento, é aprendermos a segurar o arco, correto? O arco de violoncelo, eu diria que ele é de uma compreensão bem simples, apesar de exigir bastante treino para que possa ser dominado. Eu sempre costumo pedir para os meus alunos que, no primeiro momento, eles façam a experiência de segurar o arco como, em geral, eles seguram qualquer coisa. Se eu pedir para alguém segurar um arco, nós vamos simplesmente, como que, abraçar com os dedos essa região aqui do arco, próximo ao talão, entre a guarnição e o talão. Basicamente fazer essa experiência aqui. Pronto. De alguma forma aqui nós já estamos segurando o arco. Este é como que o princípio. Os dedos vão como que abraçar esta região do arco. Só que nós vamos precisar aí de algumas adaptações, é claro, né? E para que vocês compreendam a maneira bem correta, eu quero que vocês pensem que 3 dedos são fundamentais para que possamos segurar bem o arco: o polegar, o dedo indicador e o dedo mínimo. Esses 3 dedos aqui, eles têm a função de equilibrar o arco. E aqui eu já vou dando uma dica. A gente diz segurar o arco, mas nós não precisamos levar isso ao pé da letra. Não se trata de você segurar o arco como quem segura um martelo, uma coisa pesada que depende de força para não cair. Muito pelo contrário. O que nós chamamos de segurar o arco nada mais é do que estabelecer um certo equilíbrio entre os dedos, de modo que você possa movimentar o arco e que ele fique encaixado de maneira bem relaxada nos seus dedos da mão direita, ok? Então fica essa dica que ao longo do tempo a gente vai sempre repetindo, não se preocupem. Mas vamos aos dedos. E ao falar dos dedos, eu vou falar sobretudo daquilo que nós chamamos de pontos de contato. É claro que cada pessoa aí tem uma diferença mínima da maneira como segura o arco, né? Eu, quando vejo os grandes violoncelistas tocando, cada um tem um jeito diferente de segurar o arco. Portanto, o que eu vou oferecer para vocês agora nada mais é do que um empurrãozinho, um primeiro momento, um parâmetro, um ponto de partida para que vocês comecem a experimentar o arco na mão direita, correto? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vou falar do polegar. O polegar ele é fundamental. O polegar, eu vou virar o arco aqui, ele vai entrar mais ou menos nesta região aqui do arco. É fundamental que você veja que num ponto específico aqui do arco, nós temos um pedacinho do talão e um pedaço da vareta. Quando a gente soma esse pedaço do talão com o pedacinho da vareta, nós temos ali uma área um pouco maior. E é exatamente nessa região aqui, que tem um pouco mais, digamos assim, de apoio, que nós vamos colocar
o polegar, correto? Muito cuidado para que o polegar não escorregue, não entre aqui, ó, e fique entre a crina e a vareta. Não, o polegar não pode ficar aqui. Ele vai se deslocar e vai ficar mais ou menos neste ponto aqui, correto? Então nós vamos colocar o polegar. Sempre lembrando, não é necessário fazer força, porque senão corremos o risco de imobilizar completamente a mão, correto? O polegar, uma vez colocado aqui, agora é o momento de posicionarmos o primeiro dedo e o quarto dedo. Mais uma vez eu vou dar aqui apenas uma dica, um parâmetro, como eu disse anteriormente. Eu costumo colocar o primeiro dedo exatamente aqui, na junção da borrachinha da guarnição com todo esse fio que existe aqui, ó. Tá vendo? Então tem um momento aqui onde o fio termina e começa a borracha. Nesse ponto de encontro aqui, entre o fio e a borracha, eu costumo colocar o primeiro dedo. Já o quarto dedo, eu gosto de colocar mais ou menos aqui na região dessa bolinha do talão. Em geral, 90% dos arcos tem essa bolinha aqui no talão. Então, funciona aí como um ponto de referência. Claro que vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, pessoas que têm dedos maiores, portanto uma abertura maior entre os dedos, mas isso aqui funciona como um bom parâmetro para um pontapé inicial. Então, primeiro dedo nesta posição aqui e o quarto dedo aqui na bolinha. O polegar no ponto já combinado, o ponto ali onde tem um pouquinho do talão e um pouquinho da vareta, e portanto nós temos uma base maior. E quanto a esses dois dedos aqui, basta deixar com que esses dedos recaiam sobre o arco, correto? Lembrando que os pontos fundamentais estão aqui. Primeiro, quarto dedo, o indicador, o dedo mínimo e aqui atrás o polegar. Mais uma vez eu lembro, não é necessário fazer força. A função do polegar, que fica de um lado do arco, em relação aos dedos que estão como que na frente do arco, é servir de um pivô, simplesmente para que você não deixe que algo saia dos seus dedos. Mas, repito, não é para segurar como quem segura algo pesado. Lembrando que o arco, ao ser tocado, ele estará sobre as cordas do violoncelo. Então a palavra, o segredinho, aquilo que define uma boa técnica de arco, é a palavra equilíbrio. Nós temos apenas que ajudar o arco a ficar equilibrado, e como eu disse, nós fazemos tudo isso pensando sobretudo no polegar, no indicador e no dedo mínimo, exatamente ali, naquelas regiões do arco em que nós combinamos. Desse modo, uma vez os dedos bem colocados, o segundo momento é você pensar em sempre ter uma flexibilidade boa nos dedos. Evitar os extremos. E o que eu chamaria de extremos aqui? Evitar esticar demais os dedos dessa forma, ou fazer o movimento 100% contrário, segurar o arco dessa forma, né? Então pensar na mão sempre de uma forma relaxada, usando todas as articulações dos dedos, de modo que no fim de tudo você possa ter este movimento aqui, ó, que é um movimento essencial quando nós estivermos tocando. Dessa forma, com a mão relaxada, nós seremos capazes de fazer todos os movimentos necessários para tocarmos as nossas músicas. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.